Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aí, né? Esse vídeo, né, os vídeos daqui para frente vão ser dedicados exclusivamente aos corações dos vertebrados. E a gente vai começar por eles, né, pelos peixes. Então aqui a gente tem a anatomia típica de um coração de peixe. Então o coração dos peixes, né, mais especificamente dos peixes ósseos, né, aqueles que respiram embaixo d'água, tem essa anatomia típica. Então, eles têm câmaras organizadas em séries e todas essas câmaras são contráteis, menos o bulbo, que é um bulbo arterial. Então, esse coração é composto por sino venoso, átrio, aí nós temos aqui o ventrículo, notem o miocárdio esponjoso, né, que a gente falou lá na última aula, né, e a camada fina de miocárdio compacto aqui por fora. Nós temos depois do ventrículo o bulbo arterial, certo? Então, todas essas câmaras elas são contráteis, menos o bulbo arterial. Nos elasmobrânquios, a gente tem aí mais uma diferença entre o coração deles e dos peixes ósseos. Nos elasmobrânquios, o bulbo arterial ele não está presente, o que está presente é um cone arterial. E esse cone arterial, representado aqui na imagem, logo acima, né, como vaso sanguíneo arterial aqui, ele é musculoso e mais rígido. E por ser musculoso, ele também é uma câmara contrátil, diferente do coração dos nossos peixes ósseos, que o bulbo arterial não é contrátil. Nos elasmobrânquios, a gente tem esse bulbo arterial mais musculoso e contrátil. E aí a gente pode falar um pouquinho do ciclo cardíaco nos peixes. Então, cada câmara cardíaca ela vai se contrair. E isso vai acontecer em série. Então, primeiro um, depois a outra, depois a outra, depois a outra, empurrando o sangue em frente. Então, o sangue ele entra pelo sino venoso aqui, pelo seio venoso. E aí ele vai, né? Notem aqui a presença de uma válvula, né? Então, quando a pressão desse sangue for suficiente, né? Quando houver essa contração, vai abrir essa válvula, ele vai entrar no átrio. O átrio, então, se contrai, abrindo a válvula entre o átrio e o ventrículo. Esse sangue ele entra no ventrículo e se espalha aqui por esse ventrículo. Quando o ventrículo contrair, vai abrir a válvula entre o ventrículo e o bulbo arterial e o sangue vai passar para o bulbo arterial e assim vai seguir em frente, né? Para os diferentes tecidos aí do corpo, né? Lembrando, né? Quem não viu o vídeo lá da circulação nos peixes, dá uma olhada, né? Para ver quando esse sangue vai passar pelas brânquias e tudo como vai acontecer direitinho. Em seguida, a gente pode falar agora dos corações dos anfíbios. Então, vamos continuar aqui falando de coração de vertebrados, mas falar agora dos corações dos anfíbios. Os anfíbios eles têm corações tricamerais. Então, possuem 3 câmaras, 2 átrios e 1 ventrículo. Então, aqui está um esquema, né, um desenho anatômico simplificado de como é um coração característico de anfíbio. Então, estão aqui, ó, 2 átrios, 1 ventrículo, certo? E aí aqui nós temos as veias e artérias, né, representadas. Lembrando que aqui no coração de anfíbios a gente também tem miocárdio esponjoso, né? E aí os miocárdios esponjosos têm aquelas trabéculas que eu mostrei lá no vídeo passado, né? E essas trabéculas no ventrículo, além, né, uma das funções que os fisiologistas têm identificado é que elas ajudam a manter aí o sangue rico em oxigênio separado daquele sangue rico em CO2. No entanto, gente, o mecanismo específico pelo qual essa separação ocorre e se mantém separada aqui dentro do ventrículo não é completamente elucidado ainda. O que a gente sabe é que existe um mecanismo que as trabéculas estão relacionadas e faz com que o sangue rico em oxigênio continue de um lado e o rico em CO2 continue do outro. Então, no coração dos anfíbios, a gente tem uma situação mais ou menos como a seguinte. Então, imagina que as bolinhas vermelhas são sangue rico em oxigênio e as bolinhas roxas são sangue rico em CO2. E aí aqui, ó, no ventrículo, esse ventrículo ele é único, então vai chegar sangue rico em oxigênio e vai chegar sangue rico em CO2. Mas não existe grande mistura desse sangue no ventrículo. Vai ocorrer mistura, claro. Percebam que algumas bolinhas roxas vão para um lado, outras vão para o outro, as vermelhas também.
Mas, no geral, essa mistura não vai ser tão grande a nível de ventrículo. Então, apesar de ocorrer a mistura, né, ele tem aí uma separação. Agora, aqui sim, uma visão anatômica mais detalhada do coração dos anfíbios. Então, ó, vamos lá. A gente tem a artéria, né, o cone arterial aqui, se dividindo em artéria em artéria sistêmica, né, que a gente chamaria de artéria aorta, e artéria pulmonar. Nós temos aqui o nosso ventrículo, né, com as trabéculas, tá vendo? E aí miocárdio esponjoso e miocárdio compacto por fora. O átrio direito, o nosso átrio esquerdo, né? E aí aqui vejam que no meio do cone arterial a gente tem aí um septo, né, separando. Então, para separar o que é sangue rico em gás carbônico que vai para a artéria cutâneo-pulmonar, né? Lembrem que os anfíbios eles têm respiração cutânea, então o sangue que vai rico em gás carbônico ele vai tanto para os pulmões quanto para a pele, né? Da artéria, né, sistêmica. Então, a válvula espiral, né, que vai ser essa nossa estrutura aqui, esse septo, ele vai direcionar aí o sangue rico em gás carbônico para a circulação pulmonar cutânea e o sangue rico em oxigênio para a circulação sistêmica. Então, pessoal, é isso sobre coração de peixes e anfíbios. Hoje foi um vídeo bem curtinho, só para vocês saberem as principais características, né, gerais dos corações desses dois grupos. Espero que vocês estejam curtindo e eu espero vocês lá no nosso vídeo sobre o coração dos répteis.